Sombra, é aquele o famoso só falta assinar, né? Já tá tudo verbalmente acertado entre São Paulo e Crespo, né? Só precisa mesmo agora ele rabiscar o contrato, né? Foi definindo tudo, tempo de contrato, até o final de 2026, salário também. Então é apenas naquelas burocracias finais ali para que o anúncio aconteça e os caras mandar lá a rúbrica e anunciar. Então falta. Rubrica. Então falta só isso aí para anunciar o Crespo, Sombra. Não tem muita coisa acontecendo no São Paulo, Não, é isso mesmo, é aguardar o Crespo, os jogadores estão aí de férias, né? Acredito que o time volte aí no prazo de não sei quantos mais dias, mas acho que eles iam ter 26, 15. Né? Volta dia 26? Acho que é 26, né? Bom, deve ser por aí, né? Deve ser por aí. Não isso aí, dia 26. Agora, só levantar uma bola aí, porque é o seguinte, né? O pessoal anunciou, o São Paulo anunciou em comum acordo, né? A saída do Zubeldia, mas também tinham anunciado em comum acordo com o Crespo. Aí você fala, comum acordo é uma coisa meio... muito abrangente. Ambígua. Dúbia, né? É uma coisa dúbia, né? Porque assim, esse comum acordo é o quê? Né? Ninguém demitiu ninguém, faz um acordo, paga metade. Às vezes, comum acordo passa, não sei se pra mim, a ideia de que, olha, cada um pro seu lado. Ninguém tá satisfeito. Não vai ter que pagar multa e tal. Não vai ter que pagar multa. Não, o Crespo, eles também tinham anunciado que era comum acordo. Aí a gente fica sabendo hoje que, ao contratar o Crespo, o São Paulo ainda deve dinheiro. Não é o que a gente não sabia que devia. Eu sabia que, inclusive, o Crespo foi à FIFA para receber. Né? E eu não sei que fim levou essa disputa. Que fim levou é que o Crespo ainda não recebeu e talvez não tenha havido uma decisão da FIFA. E agora o São Paulo fez um acordo para pagá-lo, diluindo o que deve. Aí volta no contrato vindouro, e né? acerta o que deve, né? Talvez daqui a alguns anos a gente vai ficar sabendo aí que o Zubeldia tem dinheiro também, a receber. Também tem dinheiro a receber. Quando ele voltar pro Morumbi daqui a 4 anos, né? Nos braços do povo. O Crespo desse intervalo estava onde? De intervalo de volta pro São Paulo? Tava O Crespo Aonde? teve no Catar e teve também no Emirados Árabes. Lá ele ganhou 5 torneios. Ele foi campeão lá. 5 campeonatos. Mas, cara... mas tudo bem, né? Catar e Emirados Árabes... Não é parâmetro, né? O cara vai pra forrar de ganhar Mas dinheiro. a equipe dele tirou o Arnaldo Jesus, né? Numa das competições na semifinal. Ele foi campeão da ele foi Champions da campeão. Ásia lá. Então, ele tirou o Al-Hilal na semifinal. Briga de bêbado. Mas é assim, né, gente? Não dá Mas se não ganha Melhor também... ganhar do que perder, concorda comigo? O cara tá competindo, ganhou, porra. Aí a crítica é o seguinte, ó, não ganha nem lá. voltou o cara, não ganhou nem a porra do campeonato. Se ganha também não vale nada. Também não é por isso que não sejam títulos relevantes que a gente vai chegar e dizer, não, olha, que porcaria, etc e tal. Ele ganhou a mesma Sul-Americana que o Zubeldia já ganhou. Ele ganhou o Campeonato Paulista, que pra mim vale mais que o Equatorianão que o Zubeldia ganhou. Então ele tem uma Sul-Americana e um Paulista. Mas se você tá o Paulista, você concorda, mano, que vale mais que o Equatoriano? Sim, fato. Mas se você tá num campeonato onde o seu oponente é um técnico no nível do Jorge Jesus, com o dinheiro que tem o Hilal, e você ganha, é porque o seu trabalho é bom. Você concorda comigo? Então, mas Competiu contra ele, né? É que no futebol, as coisas elas são muito dinâmicas. Hoje o seu trabalho é bom, daqui a um mês ele não é mais. Hoje você ganhou, o Crespo ganhou o Paulista. Mas o seu feeling com relação a ele, você gosta do trabalho do Crespo? Cara, eu não posso dizer que eu gosto nem desgosto, mano. Ele não ficou 6 meses no São Paulo, acho. Não, mas por exemplo, o Vitor Pereira, ele também ficou pouco tempo no Corinthians e avaliando o trabalho, não a personalidade e o caráter, porque isso aí pra mim não vale nada mesmo, é um cara que pra mim não vale nada. Mas o trabalho do Vitor Pereira, eu achei bom, mesmo num curto espaço de tempo. Olha, eu não posso dizer que o trabalho do Crespo foi bom nem ruim. Foi campeão paulista, verdade, com um elenco que na minha visão é bem pior do que a gente tem hoje, mas muito pior. Né? Época que o São Paulo tinha Pablo, é uma coisa grotesca. O elenco de São Paulo era... O melhor de São Paulo era o Luciano. Hoje tem um pouco mais de qualidade, né? Tem o Ferreirinha, tem o Lucas, tem o Oscar. Tudo bem, estão machucados, mas tem. Então acho que assim, a oferta hoje que o São Paulo tem é melhor do que pico, né? Assim, é engraçado, porque assim, você coloca lá, o cara vem, tira o São Paulo de uma fila, né? São Paulo... Aí, em pouco, questão de meses,
Ele fica 10 jogos sem vencer no Brasileiro, quase lá na zona de rebaixamento, que tava na zona do rebaixamento quando ele é mandado embora. Então ele fica meio... Fica aquela coisa, né? O cara tirou a gente... Né? Fica uma coisa... E aí entra aquela coisa, né? Os jogadores de São Paulo tudo machucando nesses jogos do Brasileiro. O São Paulo, um bagaço no Brasileiro. Andava em campo. E aí tem aquela coisa, aí, o quanto tem de bastidores que dizem até, né? Teve problema lá de preparador físico e auxiliar, briga entre eles lá, Porrada. Não sei se o auxiliar falando, pô, você tá ferrando a equipe, aí o outro fala, não tô ferrando nada, cuida do seu que eu cuido do meu. E eu não sei o quanto essa questão de preparação física foi algo que prejudicou também a equipe, porque o São Paulo, ele tava desgastado e os jogadores todos machucando nessas partidas do Brasileiro. Foi bem ruim mesmo, a ponto que ele foi campeão paulista e demitido logo no Brasileiro. Mas sabe o que me assusta? Pra uma pessoa, Igual assim. o Ramon. Ou um treinador. É. Pra ele passar um tempo num período numa equipe, sair e depois ser convidado a retornar, é porque ele deixa pelo menos uma imagem que o ambiente era bom. Ou as não tinha pessoas- opção. É o caso também. Mas peraí, mano. eu Quando acho você que- trabalha com alguém sai, aí depois do tempo o cara pode voltar. Eu vou só te assim, falar, se o esse Dorival sim, tivesse esse disponível, se o Dorival tivesse disponível hoje no mercado, você acha que iam optar pelo Crespo ou pelo Dorival? não. No São Paulo, Iam talvez o Se Dorival. optar fosse pelo proporcionalmente Dorival, aí, Talvez financeiramente pelo igual. Dorival. Penso que seria o Dorival, mas não pagariam o que o Dorival ganha no Corinthians. Não, ok, não, eu só tô colocando aqui como... Esse seria o empecilho. Mas é o que eu tô falando pro Portuga a respeito de opções ou necessidade. O Crespo, ele não seria o plano A do São Paulo em outro momento. Mas tipo Certamente assim, não. mano. O próprio Santos- Rogério, se tivesse hoje à disposição no mercado, ele estaria à frente do Ó, Crespo. mas tipo assim, o Santos, toda vez que falam no nome Ou do não? São Paulo, os caras falam assim, nossa, esse cara, o São Paulo aqui não, porque o São Paulo é mala, não cumprimenta ninguém, o ambiente é péssimo, o cara é horrível. O Crespo, as pessoas dizem que o ambiente era bom, que ele voltou a trabalhar, que ele era um cara legal, pelo menos isso, Ó, né? O cara vai voltando, O né? Crespo, ele deixou o São Paulo, mas tendo um bom relacionamento com a Portas direção. abertas. Como creio que o Zubeldia deixou o São Paulo, está deixando o São Paulo com um bom relacionamento. Agora, é uma coisa tão estranha, porque você tem um bom relacionamento e ficar devendo é uma coisa tão escrota, né? Acho uma coisa muito escrota. 4 anos e você ficar devendo pro cara. Eu teria até vergonha de ligar pra pessoa e falar, vamos trabalhar junto devendo pra pessoa. Mas isso é praxe, viu, Sombra? Tudo bem, mas eu não Ó, o costumo Corinthians ser com o praxe. Jô, o Eu Corinthians sou- com o Jô, quando o Jô saiu do Japão e veio pro Corinthians, depois estourou aquela pista lá, o Corinthians ele trouxe o Jô devendo, criou uma outra dívida, RG, pagando um salário Sim, pro sim. Jô e pagando parte da dívida que já devia. Acertou aquela e O Chicão, recentemente, que trabalhou lá na base Agora do tem Corinthians... que pagar as fez a mesma pensão do coisa. Jô, então, aí, mano. A mulher do Jô meteu o pau Mas- nele esses dias aí também. de novo. O Santos, com o também- Oswaldo de Oliveira, lembra? Quantos anos ficou pra acertar o Oswaldo de Oliveira? Agora, eu não tenho a menor dúvida que também acertar com o Crespo, além da disponibilidade, acho que a faixa salarial atende aquilo que o São Paulo pode pagar. Em terceiro lugar, algo que, assim, Júlio Casares iria verificar nas mídias sociais. Se tem o apoio do torcedor. E eu não sei se o apoio do torcedor e do Baby. Mas ninguém xingou, né? Então ele... Não, olha, eu fiz uma enquete recente entre Crespo e acho que, eu não lembro, o Marcão não tá aqui pra me ajudar a lembrar, mas era Crespo e Dorival. Acho que era, não lembro agora. Mas tava pau a pau ali. Tava pau a pau. Crespo e Dorival? Não foi o Dorival, porque o Dorival também não tá disponível, então eu não colocaria na enquete. Eu tinha colocado na enquete... Acho que foi Jorge Jesus, talvez. Pode ser. Bom, Diniz, Sombra? não. esse não. Eram disponíveis, eram treinadores disponíveis, tá? Carilli, Diniz. Não. Não. Diniz tá no Vasco Diniz já. tá no Vasco. Diniz. Não, Carilli eu nem pus na enquete. Não, Carilli não. Eu não colocaria. Mas assim, o Crespo tava ali, empatadão ali, 40% contra 40% da segunda opção. O Ramon Dias, você gostaria? Cara, eu acho que Ramon Dias, Crespo, pra mim, eu não consigo dizer pra você que um é melhor que o outro. Depende do contexto, depende do time, depende de tantas coisas, Cara, se o Crespo chegar e conseguir, equilibrar no brasileiro, é o cara, pronto. É que o Zubeldia, eu acho que, assim, teve alguns erros, cara.
de planejamento do próprio Mas trabalho. como explica Mas- o time 1 na Libertadores e o time nessa condição no brasileiro? Mas, o RG, os adversários do São Paulo de Libertadores não têm o mesmo nível da maioria dos times Mas do e os campeonato. adversários do São Paulo no brasileiro que se equiparam aos times da Libertadores? Eu digo aqueles lá de baixo. Copa é diferente de Campeonato Brasileiro. E outra coisa, o São Paulo perdeu aí pro Mirassol, perdeu pro Vasco, empatou com o Ceará. Cara, É que vocês querem um nome mais de segurança, que vocês já sejam familiarizados. Agora, tem treinadores na Argentina, surgem muitos. a vantagem, Portugal, rapidinho. O Crespo, apesar de argentino, ele é um Conhece cara o que já ambiente. tá desempregado desde dezembro. Outro dia eu tava vendo seleção brasileira, é um cara que tem olhos pro Morumbi. E outro, ele já Tem chega, olhos. ele se conhece no ambiente. Ele Essa é a vantagem. conhece. Agora, na Argentina, Sombra, tem treinadores. Esse Eduardo Domingues, eu vou dizer de novo sobre esse cara. Ele quase veio pro Eduardo- Santos. Domingues. Ele é o treinador olha do aqui. Estudiantes, o malucão. Ele tem a cara do Raul Seixas. Se ele Ok. chegasse aqui, a galera falar, ó, chega o Raul Seixas. E tem o Kili Gonzalez agora, fechou com o Platense, que é o campeão argentino. esse é o falado. Kili Gonzalez é um cara que ele vai ter futuro Ó. como treinador, cara. A enquete que eu fiz e que deu empate foi Voivoda e Crespo. Ah, Voivoda. Porra, deu um empate? Então... Meu, vou o Crespo, falar, cara. ele é querido pelo torcedor São É Paulino. que o Voivoda todo mundo quer, né? O cara Ele que todo é mundo gostaria, querido, né? sim, pelo torcedor São Paulino. E predomina na memória do São Paulino a conquista do Paulista. Queira ou não queira, foi mais campeão. do que o péssimo, não vou dizer trabalho, péssimo resultado parcial no Brasileiro de 20. As conquistas encobrem como foi o final da relação. Nesse caso, sim. É assim, Foi campeão, né? o Voivoda renovou o contrato com mais um ano com o Fortaleza, né? É, os foi caras oferecido não, e- Os caras não deixam ele embora. Mesmo na crise, né? O time tá na zona de rebaixamento. E você acha, e o Voivoda se vier pro São Paulo ia ser melhor que o Crespo? Quem pode ter certeza? Interrogação. Quem É um que teste pode- também. É interrogação. Eu Vem, acho com, esse cara um outro Zubeldia, cara. vem Hã? com Você interrogação. acha, Maurício? Eu acho o Voivoda um outro Zubeldia no cenário do São Paulo hoje. Qual que é a história que o Voivoda chegaria hoje no São Paulo pra peitar o Luciano, por exemplo? É a história que ele tem no Fortaleza. né? É Então, o que ele tem. eu acho que esse é o grande problema, porque você vai trazer um treinador que eu acho que ele faz um bom trabalho, eu acho que ele é um cara competente, não tô desprezando o trabalho dele. vestiário do São Paulo Mas é eu acho que a gente pesado. sabe também, Sombrar, que ao mesmo tempo que o treinador, ele precisa ser competente no comando do clube ali pra montar aí um bom time e colocar em prática o que ele pensa a respeito de futebol, mas é um cara que precisa ser um equilibrista de prato, RG. A gente tá falando de um cenário que você tem 40 jogadores que um tem o ego maior que o outro. É pesado. Todo mundo quer jogar. E quando você chega lá, por exemplo, chega um Voivoda, aí você tem um doninho de clube ali que é o Luciano, que é o bicudinho, que se ele não tiver no time titular, ele tá te fuzilando com os olhos. Bruxinho. Exato. Chega um Voivoda e fala, você não cabe no meu esquema, você ferra o cara. Você já começa a se minar ali. Agora, por exemplo, o Crespo, se ele precisar fazer isso, ele já tem um pouco mais de lastro pra teoricamente contornar. Eu gosto que quando o Marcão não tá no programa pra falar mal do Luciano, tem o Mano. Não, mas não é, Lelê. O Luciano, ele transparece ser esse cara aí meio difícil de lidar no Sim. dia a dia. Até com os próprios colegas dentro de Transparece. campo. Né? Mas talvez fosse mais fácil de lidar se tivesse um esquema onde você pudesse usar o Luciano, não forçar o Luciano ao seu esquema, mas sim ter um esquema onde o Luciano possa jogar na dele. E a galera, o Luciano é o Sombra? cara que mais faz gol no São Não, Paulo. mas eu acho que ele é bom Matador, né? jogador. Mas Matador, o né? Luciano, ele irrita, velho, pelo status de chiliquento. Por exemplo, o Abel, que todo mundo pega no pé, porque eu acho que também tem o lance de ser estrangeiro e a galera também já dá uma carregada na tinta. Mas, por exemplo, na escala chilique, o Abel é faixa branca perto do Luciano, que é faixa preta, velho. É verdade. Pô, o Luciano é um baita de um chiliquento, velho. Esse cara é Ele é intragável, RG. Qualquer coisa que aconteça em campo é com ele que tá acontecendo problemas. Pode ter certeza, cara.